Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Festival Internacional Cinema e Transcendência. Esse é o nosso primeiro bate-papo. A gente está muito feliz com essa noite de hoje, dia 12 de novembro. Eu sou a Karina Bini, estou falando aqui da nossa produtora Atman Filmes de Brasília, ao vivo para vocês. Opa, entrou os nossos convidados na tela. Hoje a gente vai conversar, convido Siddhartha Ribeiro, André Luiz Oliveira, para esse bate-papo, essa live do festival. Vou falando aqui até ser resolvido. Maravilha! Gente, toda noite é uma emoção, viu? Hoje acabou a Luz Brasília, a gente tem duas estações, a seca ou a chuva, né? A gente está na chuva, e de repente veio uma chuva torrencial e acaba a luz, acabou a luz na Asa Norte, e eu falei, pronto, agora eu vou ter que ir para outro lugar. Mas a luz voltou, daí depois a internet voltou, todo dia essa coisa do ao vivo é uma emoção, mas a gente curte, deixa tudo mais emocionante ainda, né? Então, o festival, para quem está aí, ele está sendo transmitido agora, esse bate-papo, nos 4 Facebooks dos 4 Centros Culturais Banco do Brasil, o CCBB Brasília, CCBB São Paulo, CCBB BH e Rio de Janeiro. Agradeço aí ao patrocínio do Banco do Brasil, ao Festival Cinema e Transcendência, que chega na 7ª edição, dessa vez online, para todo mundo. A gente está expandindo, é muito bacana, porque cada sessão a gente tem o chat, que a gente bate papo com todo mundo depois, e tem gente do Maranhão, da Bahia, do interior da Bahia, de Salvador, interior de São Paulo, do Sul. É uma alegria para nós poder expandir e levar esse festival para todo mundo. Bom, vamos lá, porque a gente quer ouvir esses dois falarem. André Luiz está aqui com a gente hoje. Eu tenho falado do André bastante nas apresentações. André Luiz Oliveira, André que inventou tudo isso, André que inventou esse festival, cinema e transcendência, essa maluquice, né, André? Falar de cinema e falar de transcendência, porque, como ele mesmo diz, é o caminho de busca dele, e ele queria ver isso e buscar outros também diretores e realizadores que têm isso na sua trajetória. Então, o André criou esse festival em 2013, começamos, e nós somos amigos já há muitos anos, eu com o André, amigos mesmo, e acho que isso dá muito certo, porque a gente tem essa parceria de amizade, assim, muito bacana. E André está aqui, o nosso idealizador, nosso curador, hoje eu faço a curadoria com ele, e hoje temos nosso convidado especial, que é Siddhartha Ribeiro, que eu vou ler um pouquinho aqui. Siddhartha é neurocientista, ele é fundador e diretor do Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e tem tantos títulos, né, Siddhartha, que eu não vou nem ler aqui, eu até peguei a cópia, mas é uma pessoa incrível. Eu conheci o Siddhartha no evento de cinema e mercado criativo no Rio de Janeiro, Rio Content, e eu fiquei lá ouvindo todas as suas palestras, todas as suas apresentações no Brain Space. E aí me inspirei e falei, caramba, eu quero trazer Siddhartha para o Festival Transcendência, porque eu acho que é neurociências, vem aí. Você me fala, depois você fala se eu estou equivocada, Siddhartha, mas eu acho que ela chega para respaldar muita coisa que até hoje era experiência, era no mundo mais do subjetivo. Então, a neurociências, eu acho que tem um papel aí fundamental para a gente. E aí, queria passar a bola para o André. André é um diretor de cinema, para André ir dar as boas-vindas para o Siddhartha. André é um diretor de cinema brasileiro, acho que André tem um papel muito importante. Ele filmava o filme dele, o primeiro longa-metragem de André fez 50 anos no ano passado, Meteorango Kid, o herói intergaláctico. André é desse cinema da contracultura, ele viveu como juventude a década de 60 e 70, então André está aqui para agraciar a gente hoje e deixo aí com vocês, vou ficar na escuta. Pessoal, só avisando que depois a gente tem a sessão de cinema aqui mesmo, no nosso cinema virtual. Quem tiver no Facebook tem que migrar para o nosso cinema, porque não podemos transmitir o filme Encontrando Joe, que é um filme incrível, depois desse bate-papo. Vamos lá, André? Bom,
Em primeiro lugar, eu queria deixar registrado aqui que eu estou emocionado, estou nervoso com a presença de Siddhartha Ribeiro, que eu fiz questão de aparecer hoje aqui para dar as boas-vindas, homenageá-lo. É sempre a gente que fica nos bastidores, sempre é uma emoção diferente, né? A gente não sabe muito como conduzir a conversa. Mas eu queria deixar claro uma coisa, que não será um bate-papo. Eu gostaria muito de ouvir o Siddhartha mais uma vez, porque eu acho que ele, independente de estar totalmente dentro do perfil do que nós sempre buscamos nesse festival, a transcendência, o seu discurso, como eu o coloco como artista, não como um cientista, é apenas um suporte que dá um embasamento a ele, mas é um criador que, da primeira vez que eu ouvi falando, eu já coloquei nesses, não digo status, porque seria fazer uma injustiça com as outras profissões e categorias, mas eu o considero um criador nato. Ele tá trazendo para nós, nesse momento de quase pânico, só não é pânico porque nós encontramos essas pessoas que trazem esse tipo de alento para as nossas especulações e as nossas inseguranças filosóficas, inquietações artísticas, inquietações existenciais diante do obscurantismo que toma conta do planeta, ou está querendo tomar conta do planeta, e especialmente também do Brasil. Então, eu estou bastante feliz com a possibilidade de estar aqui apresentando este ser que está trazendo para nós todos uma palavra de luz, de resistência, de consolo e de informação vital para a nossa sobrevivência. É isso que eu penso de você, Siddhartha, e independente do seu livro, que eu estou digerindo com muito cuidado, porque é uma coisa que faz parte do meu universo também, e as felizes coincidências que a gente chama de coincidência, mas na Índia tem outro nome, é uma espécie de conexão ser a ser que não está na lógica. Então, eu abro o seu livro, vejo duas citações. Cecília Meirelles, que andou na Índia, escreveu Índia, sobre poemas incríveis, uma poetisa maravilhosa. Depois, embaixo, vejo Fernando Pessoa, do qual eu dediquei e continuo dedicando, um parceiro de música, amigo, e eu vejo... E os dois, Cecília Meirelles e Fernando Pessoa, tiveram um contato. Aí eu digo, que coisa mais maravilhosa. Na segunda página do livro eu vejo isso, né? Então, existem... Depois, conversando com você, ainda vejo a ligação com acordeon, com o meu primeiro professor de capoeira. Eu digo, não, esse jeito daí tem tudo a ver com a transcendência e com o nosso festival. Então, eu vou parar por aqui para a gente escutar o que o Siddhartha tem que dizer, tem que falar para a gente, o que ele sempre fala, o que ele vem falando, o que tem encantado a todos nós, por vários motivos que não caberia na minha introdução aqui. Siddhartha, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço em nome de todos nós que estamos nessa jornada em busca de um novo patamar de consciência para enfrentar aquilo que nós temos que enfrentar, e estamos enfrentando da nossa maneira, cada um do seu jeito. Mas a gente precisa ter consciência de que precisamos dessa luz, que precisamos desse espaço para a gente seguir adiante. Muito obrigado, eu sou todo ouvido, vou escutar aqui, muito agradecido pela sua presença. Gratidão, mestre. Eu quero realmente, a gratidão é pelo convite que vocês me fizeram. Karina e André estão em contato comigo já há certo tempo, já conheci o André, quer dizer, conhecia algo sobre o André. Esse convite para o festival foi sendo feito ao longo do tempo e isso não dava certo, agora deu certo. Mas eu quero mesmo mostrar a gratidão por vocês estarem fazendo isso. Né? Na primeira noite, a gente teve aquela apresentação musical incrível, eu não consegui ver toda, cheguei no final, vi que era uma coisa incrível,
surpreendente. Você estava lá brindando a gente com isso, André. E logo em seguida veio o Psicomagia do Jodorowsky, que, pô, entendeu? O filme, o trailer me fez chorar, imagina o filme. Que filme, né? E desde então o festival está aqui oferecendo para as pessoas gratuitamente filmes incríveis, né? O filme do Leary e do Ram Dass, incrível. Então é realmente agradecer que vocês estão fazendo isso, né? E o assunto que eu combinei com vocês para a gente conversar aqui que é a relação entre sonho e psicodelia, tem tudo a ver com cinema, né? Tem tudo a ver com narrativas, tem tudo a ver com a nossa capacidade e a nossa necessidade de criar narrativas, seja imaginando, seja sonhando, seja viajando através de uma experiência psicodélica ou psiconáutica, seja numa febre, seja num jejum, seja numa dança sufi, tem tantas maneiras de produzir uma alteração de consciência. Lembro do Dr. Decânio, amigo do mestre Acordeon, seu professor, um dos maiores mestres vivos da capoeira, mestre Acordeon, da capoeira regional, do mestre Bimba, né, falando do transe capoeirando, do transe que toma as praticantes, os praticantes de capoeira durante o jogo, e que leva a gente para um outro estado, que é um estado de muita abertura para o novo, de muita criatividade, de muita flexibilidade cognitiva, e um estado que é capaz de enxergar saídas para o futuro. A gente está diante de uma situação dificílima, a pandemia exacerba as desigualdades sociais e coloca a gente diante de riscos que são riscos, inclusive, à evolução da espécie. Nós temos que pensar que a segunda onda da infecção, na verdade, da doença Covid-19, é uma segunda onda maior do que a primeira em vários países, na Europa, nos Estados Unidos. Provavelmente vai acontecer assim no Brasil também. Então, a gente tem que abrir os olhos, os ouvidos para o que está acontecendo e para as outras pessoas. Se há algo que pode nos salvar agora, é a capacidade de imaginar futuros coletivos, de sonhar futuros coletivos. Eu trouxe o tema dos psicodélicos porque, para quem faz ciência biomédica, para quem está nesse momento fazendo pesquisa sobre o cérebro ou sobre o corpo de maneira geral, é muito evidente que a medicina do século XXI vai estar incorporando os psicodélicos de maneira retumbante. A medicina do século XXI tem tudo a ver com os psicodélicos clássicos, que são aquelas substâncias semelhantes à serotonina e que a gente conhece com os nomes de LSD, DMT, que está no chá do Santo Daime, da ayahuasca, do vegetal, do iagé, você pode escolher vários nomes para falar da ayahuasca, que está na mescalina, né? O 5-metoxi-DMT, que é uma secreção de um sapo. Todas essas substâncias são parecidas com a serotonina, que é um neurotransmissor que todo mundo tem no cérebro, e produzem experiências psicodélicas muito poderosas. Existem outras substâncias que são psicodélicas e que não são dessa categoria, e a gente poderia, inclusive, incluir alguns componentes da cannabis, da maconha, que também podem ter efeitos semelhantes, como, por exemplo, o THC. Essas substâncias que foram proibidas nos anos 60, 70, 80, deveria incluir também o MDMA, que é uma substância poderosíssima no tratamento do trauma, elas estão tomando de assalto a medicina pelo lado da ciência. A ciência vem demonstrando que são substâncias muito úteis para lutar contra a depressão, para mitigar os sintomas do trauma, para lidar com a ansiedade, entre outras aplicações. Eu não posso deixar de lembrar do trabalho feito aqui no Brasil, no Instituto do Cérebro da UFRN, pelo professor Draulio de Araújo, pela Fernanda Palhano e vários outros pesquisadores e pesquisadoras, demonstrando que a ayahuasca tem propriedades antidepressivas muito impressionantes, que são rápidas e duradouras. Então, a gente está falando aqui de uma psiquiatria do futuro, em que as pessoas não vão tomar remédio todos os dias, remédios que produzem muitos efeitos colaterais e poucos ganhos, na verdade, do ponto de vista do bem-estar das pessoas. A gente vai pensar num futuro em que as pessoas vão tomar baixas doses, substâncias em baixas doses, ocasionalmente, não o tempo todo, muito mais ênfase na psicoterapia ou no xamanismo, também tem essa vertente, né? Porque é daí que vem essas substâncias.
e muito menos ênfase em polimedicação, que de fato nem foi bem testada. Quase todo mundo da classe média hoje em dia toma 4, 5, 6 remédios a partir de uma certa idade, muitos deles ligados ao humor, ligados à estabilidade do humor. E o que se verifica é que as pessoas não ficam felizes porque estão tomando um monte de remédios. Na verdade, elas têm que tomar outros remédios, trocar dose, troca o remédio, combina o remédio. Aí você fala assim, qual foi o artigo científico que estudou todas essas substâncias numa mesma pessoa dessa idade e viu que há efeitos positivos? Não, não há. O que há são estudos feitos com substâncias separadamente por até 8 semanas, em geral, via de regra. Então, a gente vive uma grande crise dessa psiquiatria do século XX, e que bom que vem aí a psiquiatria do século XXI. E essa psiquiatria tem muito mais a ver com os saberes xamânicos do que poderia supor a vã inteligência de quem propôs o primeiro Prozac. Isso tudo tem a ver com transcendência, porque todas essas práticas, seja o uso de psicodélicos, seja a meditação transcendental, seja o sonho lúcido, elas envolvem regiões semelhantes do cérebro, um circuito de várias regiões cerebrais que estão envolvidas na evocação de memórias do passado para imaginar o futuro, que é algo que nossa espécie vem fazendo muito bem há milhares de anos. E essas substâncias psicodélicas, o jejum, a dança, o transe mediúnico, a meditação transcendental, tudo isso altera de maneira diferente o mesmo circuito. Então, a busca por verdades interiores que possam criar futuros novos, isso que André Luiz está falando da nossa necessidade de imaginar uma saída para essa situação aparentemente de encurralamento da espécie, e sobretudo dos mais vulneráveis, das pessoas mais pobres, isso só pode acontecer nesses estados de consciência em que nós temos muita empatia, em que nós conseguimos sentir a dor do outro, em que nós conseguimos sair um pouco do nosso umbigo. Todas essas práticas têm a ver, em maior ou menor grau, com alterações nas narrativas autobiográficas e onde a gente coloca o próprio eu, aquilo que ficou conhecido como ego, porque vem do latim, mas quer dizer eu. Né? Então, quando a gente relativiza o eu, quando a gente consegue entrar dentro de si para se perceber mais parecido com os outros e para se perceber, inclusive, mais parecido com os outros animais, com as plantas, quando a gente se sente mais cósmico e menos esse eu em particular, a ansiedade cai, a depressão vai embora, a gente tem sentimentos de plenitude. E esses sentimentos de plenitude podem nos fazer salvar o planeta, porque as pessoas que estão buscando a plenitude no consumo, no dinheiro, na aquisição, elas já perceberam, mesmo assim estão dependentes, viciadas, elas não conseguem se livrar desses hábitos, mas também não chegam na felicidade jamais. Todas as pessoas que estão buscando a felicidade na aquisição de bens materiais, elas encontram enorme frustração, porque assim que elas adquirem aquele bem, ele se torna sem valor, ela precisa de um outro bem. Né? É um poço sem fundo. E isso foi sacado lá no Himalaia há milhares de anos. As pessoas perceberam isso há milhares de anos. E aí? O que a gente vai fazer agora, que a gente tem toda essa tecnologia? A gente vai continuar fingindo que não sabemos o que foi desenvolvido no Himalaia há milhares de anos, que é essa capacidade de fazer uma observação desinteressada dos próprios pensamentos, deixar os pensamentos passarem pela mente, deixar eles se espraiarem, viajarem livremente, sem censura nenhuma, simplesmente uma observação neutra. Essa capacidade de fazer essa observação neutra dos próprios pensamentos é uma porta de entrada para inúmeros estados de consciência que todos nós temos a capacidade de ter e que são produtores de felicidade, de contentamento. Contentamento não está fora, está dentro. E hoje a ciência vem crescentemente, aquilo que a Karina falou, dando também, André, né? Dando uma pronto. Apareceu imagem, mas agora som também. Tem som? Perderam som? O que ele fez lá? Me escutam? Me escutam? Não comunicou direito. Agora foi. Alô? Acho que pode continuar, a gente está te escutando, Siddhartha. Pode seguir. Então, o que eu estava concordando com vocês, que o que a ciência tem feito nos últimos 20 anos é dar suporte mecanístico, é oferecer os mecanismos através dos quais esses fenômenos que são conhecidos, né, desde muito antes do
Buda Gautama existir, esses conhecimentos vêm encontrando suporte concreto, empírico, na pesquisa feita, por exemplo, na neurociência, mas outros campos do conhecimento que também avançam nessa direção. Eu enxergo um momento de grande síntese, que não só as disciplinas, as diferentes disciplinas da ciência encontram seus pontos de contato, a química e a biologia conversando intensamente, a física e a biologia conversando intensamente, a biologia intensamente conversando com a psicologia, mas também para fora da ciência, para saberes que são extremamente legítimos, que são muito mais antigos que a ciência e que precisam dialogar. Então, a ciência por muito tempo fez um papel de segregação das diferentes disciplinas e também de exclusão daquilo que não é considerado científico. Não, então, isso é metafísica, isso não interessa. E hoje a ciência tem um outro papel, que é um papel de religação dessas disciplinas e de conexão e ligação com esses outros saberes que não são científicos, mas que são legítimos e necessários. Importante a gente ter clareza que nem o capitalismo, nem o capital acumulado, nem a ciência, com toda a sua técnica, detém bússola moral. A bússola moral, ela vai ser encontrada nos mestres e mestras de capoeira, ela vai ser encontrada nos pajés, ela vai ser encontrada nos xamãs aborígenes, ela vai ser encontrada nos animistas, ela vai ser encontrada em povos que têm um modo de estar no mundo que deu certo por milhares de anos. Esse modo capitalista, aquisitivo, predatório, muito além da necessidade da predação, porque essa é a questão, o mundo natural está cheio de predadores, mas, em geral, eles predam só o que precisam. O ser humano não, ele é capaz de uma predação sem limites. Então, isso é algo que pode nos destruir. Nós não vamos encontrar uma solução para isso, nem na ciência, nem no capitalismo, porque vem andando juntos nesse impulso de acumular. A gente tem que encontrar essa sabedoria nos povos que lidaram com a escassez e que sabem partilhar e poupar, economizar e cuidar para que não estrague. Então, hoje a gente precisa cuidar do planeta para que ele não se estrague. A gente precisa cuidar das pessoas para que elas não se estraguem. E eu não estou falando apenas da pandemia, da necessidade de vacinar todo mundo. Estou falando das nossas crianças que estão expostas a uma brutal, incessante estimulação sensorial que corta o espaço da imaginação. Está aí um novo livro importante para todo mundo ler. Eu ainda não li, mas li sobre, que é o livro do Michel Desmourget, a Fábrica de Cretinos, a Fábrica de Idiotas, não sei como vai ser traduzido no Brasil, que é o fato de que as novas gerações estão sem espaço para imaginar. As pessoas não estão mais lendo, elas não têm mais tempo para as artes plásticas, elas não têm tempo para ouvir música sem imagem, elas estão o tempo todo bombardeadas incessantemente por imagens, e não são filmes maravilhosos como os daqui do festival, mas são pequenas paródias, pequenos clipes, pequenas pílulas de mediocridade que vão se espalhando pela sociedade como um vírus, né? Como os memes do Richard Dawkins, aquele conceito criado nos anos 70 para propagação de ideias, que depois chegou na internet, as pessoas nem lembram, que vem de um biólogo que escreveu um livro chamado Gênio Egoísta, nos anos 70, falando, olha, as ideias se propagam como vírus. Né? E a propagação das ideias obedece a regras de seleção e mutação que são muito mais dinâmicas, muito mais ágeis do que a evolução genética dos genes. Os memes evoluem muito mais rápido do que os genes. E agora a gente está nesse momento em que a crise é brutal e, ao mesmo tempo, nossos meios para resolver a crise nunca foram tão grandes. Nós nunca tivemos tanto capital acumulado, que pode gerar transformação rápida, nós nunca tivemos tanto capital humano acumulado, tanta cultura acumulada, tanta ciência e tantos saberes tradicionais que nos apontam a bússola. Vou fazer um parênteses. Esses saberes tradicionais também trazem neurose do passado, porque em muitas sociedades, em inúmeras sociedades, na maior parte das sociedades, nós temos um patriarcado, nós temos uma supremacia do masculino. Então, nesse sentido, também não basta olhar para os saberes tradicionais, porque nós vamos encontrar muito patriarcado que precisa ser transformado. E com isso, André, eu queria devolver a bola para você, meu camarada, para a gente tocar um pouco
Como é que isso bateu aí do seu lado, você e Karina? Como é que a gente continua esse jogo? Meu querido, vou te dizer André. uma... Karina, por favor. Não, André, você, vai aí. Não, patriarcado aqui não, você. Você tocou nesse ponto desse muito estímulo que o nosso cérebro tem recebido, né, Siddhartha? E a gente sente isso na pele. É tudo muito rápido, as informações são muito instantâneas, e a gente consegue perceber o estresse num nível emocional, mas no nível do nosso cérebro, né? Eu ouvi o bate-papo teu com o Bruno, do canal Fluxo, que foi ótimo, e você falou isso, né? Que o nosso cérebro não está preparado para receber esse tanto de estímulo que a comunicação e, né, o que a gente tem recebido nesse mundo contemporâneo, na sociedade contemporânea. Você acha que esse cérebro nosso agora, ele vai se moldar, porque aí se fala da plasticidade do cérebro, né? Ele vai se moldar, a gente está criando outros cérebros com outras capacidades daqui para frente, as próximas gerações, as futuras, porque, né, diante disso tudo que a gente está vivendo? Certamente, Karine, nosso cérebro vai se transformar em função do ambiente, dos estímulos que são produzidos. Muita gente tem otimismo, fala, mas essa nova geração vai vir muito mais inteligente, porque eles sabem lidar com esses aparelhos muito melhor do que o pessoal mais velho. E a verdade, assim, eles sabem baixar programas, sabem baixar joguinho muito melhor do que o pessoal mais velho. Mas o que está sendo medido, por exemplo, e o livro do Michel Desmoulins fala disso, no âmbito da psicologia, é extremamente preocupante. Então, por exemplo, o teste de QI, né? E a gente pode fazer 1000 críticas ao que é o teste de QI, ele é uma construção social, que também tem a ver com uma sociedade capitalista e colocar pessoas com certas capacidades cognitivas no mercado de trabalho, mas sem fazer a crítica ao QI, o fato é que, desde que ele foi inventado, as medidas sempre aumentam a cada geração. É um efeito Flynn, em que o QI é sempre maior nessa geração do que foi na geração anterior. E esse efeito desapareceu agora. A geração da internet tem QI menor do que os seus pais. E por quê? Porque lê menos, conversa menos, interage menos com as pessoas, tem menos experiências artísticas e está o tempo todo bombardeada pelo mesmo tipo de coisa. O repertório é mais ou menos o mesmo. As pessoas estão muito viciadas, estão tendo shots de dopamina de ver videozinho idiota no TikTok. E isso tem consequências. Né? E a gente tem que pensar que isso está acontecendo no momento em que os robôs, os algoritmos, as máquinas estão tomando todos os empregos. Há 30 anos atrás, os metalúrgicos perderam o emprego. Atualmente são engenheiros, arquitetos, médicos, advogados, professores. Então a gente está caminhando para um futuro em que as máquinas fazem todo o trabalho. E aí? Quando isso chegar, a gente vai estar muito bem, sem precisar trabalhar com uma desigualdade pequena entre as classes sociais, com muito bem-estar, educação de alta qualidade, um SUS excelente, ou a gente vai estar desesperado virando latas de lixo. E isso depende do que a gente vai fazer agora. Se a gente não for capaz de imaginar um futuro diferente, as coisas vão caminhar por aí, porque já estão caminhando por aí. Né? E veja, não há profissão imune às máquinas. Já há máquinas que escrevem livros, já há máquinas que daqui a pouco estão fazendo filmes. Né, André? Então a gente tem que acordar para isso, rapidamente. Pois o Siddhartha, eu gostaria muito de ouvir você, porque você tocou num ponto que é essa coisa do ataque ao nosso cérebro, do avalanche de imagens, que isso tem uma consequência muito negativa para o crescimento da gente, inclusive a consciência, etc. Eu vejo isso como uma coisa paradoxal, porque o audiovisual, em determinado momento, me surgiu como um caminho para um outro tipo de formação do ser humano, no sentido que a sociedade estava caminhando, assim, como se o audiovisual, para mim, fosse um espaço onde a gente poderia expandir nosso ser, compreender novas realidades e
sair por aí. No momento que essa tecnologia vem e ataca esse espaço e coloca numa clausura, eu queria saber um pouco de você, assim, do ponto de vista que você desenvolve neurociência e vai mais a fundo nessa questão. Qual seria o futuro do audiovisual no sentido de preparar as pessoas, a gente, nosso futuro? Porque a gente sabe que a gente é formado pela, pela, pelos filmes que a gente assistiu na nossa infância, a nossa personalidade ela está toda encaixada nessas, né, aquela coisa, o americano percebeu isso logo, né, e começou a moldar as colônias com o individualismo, a coisa do herói, o cowboy e tal. Isso falando da minha geração, na sua deve ser outra, deve ser os super-heróis, você é mais jovem. Então, o audiovisual é muito potente, né? Porque fascina, tem um fascínio muito grande a coisa do cinema, até hoje, né? Então, como é que esse ataque, como é que a gente vai lidar com com esse paradoxo de que, ao mesmo tempo que, a não ser que a gente não perceba o audiovisual com essa importância que eu esteja dando, mas eu vejo o audiovisual como uma porta. Por isso, o Transcendência é um resultado dessa reflexão minha sobre as possibilidades do audiovisual, né? Porque eu fui muito mexido com o cinema desde muito cedo, e eu acredito que a sociedade também tem um trabalho do Edgar Morin muito sério sobre isso, como as colônias latino-americanas e mundiais foram recebendo essa influência americana, inclusive com a tecnologia, né? Quando começaram as grandes, foi um investimento maciço na tecnologia, nas trucagens. Hoje, um filme que não tem trucagem virou um filme simplório. As pessoas hoje, já adultos, né? Porque isso já vem de algum tempo, já não tem muito interesse quando é um filme reflexivo, sabe? Que nos chama para... Por isso que essa função do Transcendência vem para trazer esses filmes com esse tipo de informação. O que é que você poderia falar para a gente, Siddhartha, sobre esse ataque e o futuro do audiovisual no planeta? André, eu acho que você não está exagerando de jeito nenhum. Assim, o audiovisual é uma revolução gigantesca na consciência humana. E ele, quando ele é inventado para emular o sonho. O sonho era o cinema dos nossos ancestrais. A experiência psicodélica da ayahuasca é o cinema ameríndio, né? E aí vem o cinema, inventado como né, uma sequência de fotogramas que cria narrativas muito envolventes, né? Junto com o som, extremamente envolventes. Não tem, é muito emocionante assistir um filme excelente, né? Agora, a questão é que a sensibilidade das pessoas ela é formada pelo repertório. E a gente tem um bombardeio de mais do mesmo, né? Se a gente só assiste filme norte-americano e eles tomam conta de todos os espaços, quase, a gente cria uma sensibilidade que só viceja naquele pequeno espaço que eles conseguem navegar, né? Aí você vai ver um filme iraniano e não consegue ter paciência para ver o filme, né? O tempo não serve, não presta. Eu estou vendo agora uma série super interessante, turca, que chama Ertugrul, no Netflix. E é super interessante, para mim é muito interessante a questão dos silêncios e dos olhares. Porque não é um recurso, é uma série, quer dizer, não tem essa pretensão artística toda, mas a cinematografia deles é diferente, né? As pessoas se mexem de outro jeito, um fala, o outro demora para responder e olha. Então, claro, tem escolhas ali da direção, evidentemente, né? Mas também tem a questão do olhar que é diferente naquela cultura. Então, é muito importante. O festival de vocês é tão maravilhoso porque ele permite que a gente tenha contato com todos esses pontos de vista para a gente poder ter um repertório amplo. Então, qual que é o futuro? Eu, enfim, não sou futurólogo, mas assim, o que pode ser o futuro do audiovisual? Vai depender das nossas escolhas. Se a gente continuar a assistir apenas os blockbusters, a gente vai ficar, entendeu, o tempo todo entre o Capitão América e o Homem-Aranha. E as narrativas são pobres, e as narrativas são... Se você olhar a estrutura narrativa daquilo ali, é quase sempre a mesma história. E agora, eu me lembro também, né, que todo mundo que tem uma certa idade lembra de como é que era o cinema antes da computação gráfica,
Então, havia um investimento gigantesco numa tentativa de criar realidades alternativas. Me vem à mente Godzilla, me vem à mente... como é que chama aquele filme? Encontro de Titãs. Né? Gastava-se uma fortuna para gerar um simulacro de realidade que era meia boca, parecia, né, desfile da escola de samba série B. Aquilo não era um simulacro legal da realidade. E agora, com a computação gráfica, é o contrário. Quer dizer, daqui a pouco não precisa mais nem dos atores, nem das atrizes e nem dos diretores e diretoras. Não precisa mais. Daqui a pouco a máquina vai fazer tudo. Escreve a história e constrói a história. Até as histórias, né? Tudo, tudo. Então, é um momento muito importante da espécie humana. A gente está criando todos os meios para sermos plenamente substituídos. A gente quer isso. Se a gente quiser isso, no futuro vai ser robô assistindo ao filme do Homem-Aranha feito por máquinas. E não vai demorar. De alguma forma está ocorrendo já isso, né? De alguma forma já está ocorrendo numa escala esse tipo de robotização, né? Através dos filmes. Isso foi percebido muito cedo na indústria cinematográfica, que, na verdade, propicia esse tipo de indústria de robotização, né? Hoje é muito difícil você sensibilizar alguma adolescente, não precisa nem falar adolescente, pessoa já de uns 30 anos, para assistir um filme brasileiro, por exemplo, onde a gente se espelha, onde a gente pode conhecer nós mesmos e o Brasil, aspectos do Brasil. Se você pega sem falar... Pereira do Santos, Rocha, você pega um Sganzerla e mostra para um adolescente, não tem repertório, em geral, claro, com exceções, não tem repertório para que aquilo faça sentido após o segundo minuto. E aí a gente tem uma desconexão, a gente começa a perder o passado. É preocupante. Eu estava também curioso de querer ver você falar alguma coisa sobre cinema e sonho. Você começou, deu uma introdução, como que você vê essa conexão? Porque, para mim, eu não vejo muita diferença. Está tudo muito imbricado um no outro, entendeu? O sonho, a realidade e o cinema, o audiovisual. O que você podia falar sobre isso, Siddhartha? Assim, eu sempre aprendo muito quando você fala, viu? Você acho que é o cara que tem que responder sobre isso. Você sonhou e filmou muito, muito. Eu tenho minhas teorias. É impossível se filmar sem sonhar, né? Eu acredito. É impossível. É impossível. Eu acho impossível. Imagino. Eu nunca fiz um filme, mas eu consigo entender o que você está querendo dizer. É mais ou menos assim. Diga. Fala. Diga tu. Não, eu ia falar assim, acho que quando a gente vê um filme que não é bom, eu acho que aqui o cara que fez o filme não sonhou, entendeu? É mais ou menos assim, uma maneira de a gente reconhecer aonde tem profundidade, onde o filme tem profundidade e atinge algumas camadas do nosso inconsciente, a ponto de mobilizar algumas células do cérebro, não sei se é por aí, ou alguma instância do coração. Então, se aquele filme é raso, o cara não sonhou, ele não foi naquela região onde brotam as coisas que tocam as pessoas, entende? Eu vejo mais ou menos assim. Eu também. Eu acho que existe uma questão fundamental na criação, que é de você dar volume para aquilo que está chapado, né? Você pega uma coisa que está chapada, uma certa ideia, a ideia é interessante, mas ela está chapada, ela não foi realizada. E aí você dá volume para aquilo, seja num livro, seja numa pintura, seja num filme, seja, né, todas as formas de expressão da arte dizem respeito a criar esse volume. Isso tem a ver com a interpretação dos sonhos, porque é a maneira também como você lida com um sonho que tem um conteúdo manifesto, que você relata no primeiro momento, mas que depois você, por associações, vai crescendo esse volume, vai descobrindo, na verdade, sobre o que isso está me dizendo, né? De que trata esse sonho. E eu acho que isso é assim mesmo, para todo tipo de criação, e certamente para o cinema. O cinema em particular, porque o cinema realmente emula o sonho mais do que qualquer outra coisa, né? Eu me lembro de uma frase
do filósofo Henri Bergson, um filósofo francês, que dizia, quando o cinema foi inventado, ele falou assim: o cinema é importante para a gente saber como é que nossos ancestrais se moviam, como é que nossos antepassados se moviam. E isso parece uma besteira, mas a gente tem que lembrar que quando, por exemplo, o carro foi inventado, no início do século XX, as pessoas andavam a 30 km por hora e ficavam completamente tontas, completamente perturbadas pela imensa velocidade daquele veículo. Então, a nossa percepção, a nossa sensibilidade está mudando o tempo todo. A Karina falou, mas será que então vai mudar, o nosso cérebro vai mudar em função desse estímulo? Com certeza. A gente muda o tempo todo. Se o estímulo ficar mais rico, o nosso cérebro vai ficar mais complexo. Se o estímulo ficar mais pobre, o nosso cérebro vai ficar menos complexo. Né? A escrita só tem 4.500 anos. Se você não ensinar para uma criança de 6 anos, 7 anos, ela não aprende sozinha, em geral. Algumas aprendem, mas a maioria não aprende sozinha. Precisa de que alguém ensine. E isso é uma transformação cerebral. Então, eu acho que a questão da sensibilidade artística, a questão da capacidade de introspecção, são saberes ancestrais e que a gente está perdendo a capacidade de não apenas transmitir para as próximas gerações, mas continuar a desenvolver. Né? Se ninguém medita, se ninguém lembra de sonhar, se ninguém faz sonho lúcido, se ninguém faz experiências de alteração de consciência que são capazes de imaginar um futuro diferente, o futuro vai ficar cada vez mais parecido com essa coisa aí que a gente está vendo, que é um rebaixamento da complexidade e, eu diria também, um rebaixamento moral. Né? A gente está vivendo um momento de rebaixamento moral em que as pessoas não se importam com as outras, embora se professe cristãs. E aí, nisso, eu me pego muito na necessidade de a gente discutir o significado das palavras. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de imaginar um futuro, a gente precisa de narrar futuros possíveis coletivos que resgatem todo esse nosso passado magnífico, né? Desde que saímos do Paleolítico, chegamos até aqui, são muitas conquistas. E o cinema tem um papel fundamental, o audiovisual tem um papel fundamental nisso, porque, como disse bem o André, forma as pessoas. As pessoas são muito formadas por aquilo que assistiram e leram nos primeiros, até a adolescência. Então, a gente precisa muito lutar pelos corações e mentes dos mais jovens e convencê-las e convencê-los de que essa gratificação instantânea de um repertório chapado, 2D, sem volume, ainda vai nos destruir se a gente deixar, e a gente não pode deixar isso acontecer. Perfeito. E aí, Karina? Que incrível, que delícia ouvir vocês dois, André, Luiz e Siddhartha. Nossa, que papo gostoso. Posso cruzar a noite aqui ouvindo vocês. Siddhartha, eu ouvi você nesse mesmo bate-papo no canal Fluxo com o Bruno, falando dos sonhos e que as pessoas, todo mundo sonha, e as pessoas, e quem não lembra do sonho é porque ela não tem a prática de manhã, né, de parar, e a prática de recordar dos sonhos. Aí você deu a dica lá e eu comecei a fazer isso. E realmente é incrível, assim, né? Quando você acorda, você está naquele momento, assim, entre o acordado e dormindo, aí você para um pouco na cama, e aí eu comecei a lembrar de todos os meus sonhos. Estou lembrando muito mais dos meus sonhos. E isso, para mim, é muito bacana. E o seu livro fala disso, né? Eu achei incrível quando eu ouvi que o sonho é o nosso oráculo biológico, né, Siddhartha? Isso, para mim, é maravilhoso. Você poderia desenvolver um pouquinho aí, porque a gente tem mais alguns minutos. Daí começa a nossa sessão. Bom, Karina, fico super feliz, né? Então, essa ideia, o livro, muito desse livro Oráculo da Noite tem a ver com uma construção de uma conjectura sobre por que os nossos ancestrais acreditavam, todas, em todas as culturas diferentes, que os sonhos poderiam prever o futuro. Né? No mundo contemporâneo, muita gente fala que besteira, mas até 1500 todo mundo acreditava nisso. Né? Muitas pessoas hoje em dia acreditam nisso. Não só povos caçadores-coletores, ameríndios, aborígenes, mas também muitas pessoas, sobretudo nas camadas populares, que têm um sonho e vão jogar no jogo do bicho. Elas acreditam numa relação entre sonho e futuro. Então, o Oráculo da Noite é uma proposta de onde vem esse oráculo. E esse oráculo, creio eu, começou lá no início da evolução dos mamíferos, há 220 milhões de anos, quando foi sendo selecionado um mecanismo neurobiológico para tentar imaginar, com base no passado, como será o futuro. E essa imaginação acontecia durante a noite,
para animais que dormem à noite, durante o sono, numa situação em que o corpo não pode se mexer, e, portanto, você pode simular o que você quiser. É seguro imaginar esse futuro, você não vai correr riscos de se expor, de se mexer, de sofrer uma predação. Então, esse oráculo probabilístico, não é um oráculo determinístico que pode acertar exatamente o que é o futuro, mas é probabilístico, ele com base naquilo que aconteceu, que é mais frequente, o que deve acontecer amanhã, ele foi nos dando aí para os nossos ancestrais mamíferos uma vantagem competitiva, dando a eles uma maneira de estar no mundo mais adaptada às transformações do mundo. E isso, qual é a evidência que a gente tem de que isso aconteceu? Uma série de mecanismos biológicos que a gente pode estudar, e que eu estudo, em grande medida, o que fazemos no laboratório que eu tenho aqui no Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas a gente tem uma evidência concreta disso, histórica, assim que a escrita é inventada. Tão logo a escrita é inventada, há 4.500 anos atrás, começam a surgir, pipocar em toda parte, relatos de sonhos que muitas vezes preveem eventos futuros. E às vezes preveem eventos futuros de maneira idêntica à realidade. São os chamados sonhos teoremáticos. Então, por exemplo, a esposa Calpurnia, a esposa de Júlio César, sonhou na noite de 14 de março que ele seria assassinado no Fórum Romano por senadores. E é exatamente o que acontece. Ela foi capaz de ver o que ia acontecer? Bom, ela foi capaz de juntar as peças do quebra-cabeças e falar, bom, você é odiado por essas pessoas, você vai lá amanhã, é possível que elas te matem. E foi o que aconteceu. Ele teve um sonho alegórico, em que ele saía voando e se encontrava com Júpiter. No fundo, era um sonho também sobre a morte dele, se tornando um deus, só morrendo para virar um deus. Né? Então, o livro é uma tentativa, na verdade, de fazer um percurso intelectual que percorra esse trajeto e que explique para a gente como é que isso foi possível. Essa foi a proposta do livro. Eu também tive uma experiência parecida com essa, Karina, com o livro de Oráculo da Noite de Siddhartha. Começando a pandemia, eu disse, eu vou encarar o livro vermelho. E comecei. No meio do processo, ainda no livro 1, no primeiro livro, eu tive contato com o seu livro. E eu disse, nossa, é mais uma coincidência em minha vida, essa coisa do sonho. E aí tive algumas experiências muito interessantes. Eu acho que quem pega nesses livros não pega impunemente. Eu acho que tem algo que te leva ao encontro com eles e faz com que você tenha algum tipo de experiência, e a experiência, o campo para essa experiência acontecerem é durante o sonho, né? Porque racionalmente a gente lê, é muito bem escrito, muito agradável, que tem palavras, que tem ideias. Para mim, fiz um arco de conexões, desde a gnose até os concretos aqui, um negócio assim difícil de descrever. Ele amarrou tudo. Então, é o espaço onde a gente pode, hoje em dia, desenvolver as nossas experiências, né? Da psique, da busca espiritual, inclusive. Né? Eu gosto dessa coisa que vem da ciência, fazer uma ligação com a coisa da espiritualidade. Né? Como o Amit Goswami também me colocou diante desse desafio, e eu passei um tempo envolvido com essa coisa da física quântica, e agora com a neurologia. Eu estou encantado com essa história de neurociência, cara. A partir do seu livro, eu fui entender outra camada da minha cabeça, da minha forma de atuar, e fazer esses links todos com a origem das minhas inquietações, passando por tudo isso, toda essa história. E isso, vou aproveitar, Karina, está na hora de despedir, porque eu já embalo aqui. Então, agradecer a Siddhartha mais uma vez por a oportunidade de estar conversando com você, e espero que a gente consiga, nesse tempo apertado, a gente consiga ainda desenvolver algumas conversas. Estou à disposição para qualquer coisa que você imagine no audiovisual. Ainda tenho alguns anos pela frente, ainda já estou numa idade, mas ainda tenho energia para fazer algumas coisas. E espero que você lembre disso, e se precisar, estamos juntos. Audiovisual, qualquer coisa de cinema e música, pode me chamar que eu estou. E a sua jornada. E, Karina, mais uma vez também agradeço muito pelo fato de você tocar esse festival. Sem você não existiria esse festival, eu ia ficar com mais um projeto na gaveta. E sempre eu lembro disso,
e eu te agradeço imensamente, e aos espectadores que estão aí, vamos ver o filme, né? Agora com vocês. Muito obrigado. Deixa eu vou falar para o Siddhartha se despedir, mas só falar rapidinho que esse festival faz parte da minha vida, né, André? Eu me identifico demais com tudo isso, com o cinema, com a transcendência, com a espiritualidade. Não é à toa, acho que eu fui estudar cinema na Índia, né? Vou escolher justo a Índia. E esse festival está muito conectado com o meu Dharma, com a minha alma mesmo. Então, Siddhartha, suas últimas palavras, e aí eu volto para apresentar o filme e a sessão de hoje. Bom, só dizer que agradeço muito essa oportunidade, tenho uma admiração crescente por vocês estarem fazendo o que estão fazendo nesse momento em particular da história planetária e nacional, né? E que isso seja o começo, viu, André, de muitas interações nossas, que eu já sabia de você, e depois que você me falou que foi aluno do mestre Acordeon, eu falei, não, isso é uma sincronicidade que não pode ser desprezada. A gente, com certeza, vai continuar a trocar. Tinha 15 anos quando frequentei a academia dele. Bom, tinha 15 anos. Lá em Brotas, na Bahia. Ele é uma pessoa incrível, ele veio de bicicleta. Ele se deu de presente, aos 70 anos, uma viagem de bicicleta de São Francisco, nos Estados Unidos, no norte da Califórnia, até Salvador. Então, por aí você vai tirando de que naipe que é o homem. Caramba, Siddhartha é brasiliense. Eu fiquei admirada de ver Siddhartha. Você é brasiliense, cara. Nasceu em Brasília. Brasiliense capoeirista. Demais, Siddhartha, muito com esse obrigada, nome, nascer em Brasília. Com esse nome, nascer em Brasília, Karina, imagine as circunstâncias, a sincronicidade dessas coisas, né? Brasília também, que ninguém nasce em Brasília impunemente, viu, Siddhartha? Não. É verdade, Siddhartha, muitíssimo obrigada, cara, por ter topado o convite. Obrigada por estar aqui com a gente. Foi lindo te ouvir. Que presente, acho que vocês trouxeram aí para o festival. Muito obrigada. E eu sigo com todo mundo agora. Axé e arro. Axé. Axé.